a gente vai falar sobre a questão das redes sociais dentro das estratégias de marketing, né. Então só para reforçar, sempre que a gente fala de marketing, a gente está falando da parte estratégica, tá. Isso é uma questão que eu gosto de frisar, às vezes, para que vocês tenham um entendimento, né, real e não confundam essas questões. E na verdade, quando a gente fala da comunicação em si, aí sim a gente está falando das nossas ações, tá? Então é importante vocês terem sempre esse entendimento. Tudo que é marketing, tanto marketing digital, quanto desculpa, SEM, por exemplo, que é o Search Engine Marketing, né? Como marketing em si, isso é sempre a parte estratégica, né? E até nisso, às vezes a gente separa funções. Por exemplo, empresas que não possuem, ou na verdade, empresas que possuem departamento de marketing dentro da empresa, né? Não são elas, na grande maioria das vezes, só vou inserir mais alguns alunos aqui, ocorra. Não são elas, na grande maioria das vezes, que efetivam as ações de comunicação, né? Normalmente o departamento de marketing, ele pensa como mercado, ele pensa mercadologicamente, né? Ele precisa ter uma visão 360 da empresa, em relação a tudo, né? Independente do tipo de atuação e tudo mais que ele vai fazer, né? Até para entender, por exemplo, quais são as tecnologias que estão à disposição dele, né? Quais são as ferramentas que estão à disposição. A gente sempre tem novas possibilidades aí de atuação e de situações que a gente pode trabalhar. Então, quando a gente fala de marketing, é isso, é pensar estrategicamente, tá? E mesmo quando a gente vai trabalhar as redes sociais, a gente também precisa pensar estrategicamente. Por isso, por exemplo, na semana passada, a gente falou sobre planejamento, né? O planejamento, ele faz parte do pensamento estratégico de como eu vou fazer uso dessas redes, de como eu vou fazer uso para trabalhar minha comunicação e fazer com que ela chegue até o meu público, fazer com que ela efetivamente transforme os famosos leads em clientes e esses clientes sejam engajados suficientemente para que eles estejam encantados e compartilhem com outras pessoas as informações sobre a empresa, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né? De, de não sair publicando pura e simplesmente, né? Mas entender cada uma das ferramentas, entender o tipo de linguagem que a gente usa em cada uma delas, porque vocês sabem muito bem que são estruturas diferentes, né? Existem plataformas para vídeo, existem plataformas para foto, existem plataformas que reúnem tudo isso, existem plataformas mais corporativas, isso só a gente considerando as mais conhecidas, né? Sem contar aquelas que são segmentadas e que em alguns casos a gente trabalha também. Mas quando a gente pensa nas redes sociais trabalhadas dentro do marketing, a gente está falando disso, de pensar estrategicamente. E aí, baseado em todo esse entendimento de mercado, de público, de entendimento das plataformas, de objetivo da comunicação, assim como as metas, a gente trabalha as nossas estratégias para efetivamente colocá-las no ar, tá? E aí, muitas das vezes, isso quem faz é o departamento de marketing da empresa, que abastece a agência de comunicação de informações e a agência executa as peças, tá? Isso vale tanto para mídia online como para offline, tá? E eu falei do SEM, mas até com a outra turma eu retomei isso também, esses conceitos esses dias, acho que semana passada mesmo. É, para as redes sociais ou para as mídias sociais, a gente tem o SMM, que é o Social Media Marketing. São as estratégias que a gente trabalha pensando principalmente nos patrocinados, né, nos ads. E aí as melhores estruturas para isso são essas grandes também, né?
tanto o LinkedIn tem a plataforma dele de divulgação, que inclusive mudou as regras recente, né? É importante acompanhar. Eu até preciso me inteirar melhor, porque eu vi que eles mudaram algumas coisas. O YouTube, que na verdade ele tem muita parte assim para benefício de quem possui os canais, né? Mas ele tem o lado também de quem pretende anunciar nos vídeos de uma forma geral, né? Então a gente tem os dois lados aí, tanto dos anúncios que são publicados, e aí tem a questão das regras, né? Dos 5 segundos e tudo mais, ou pode ser banner, né? Enfim, eles têm vários perfis lá de. Até se vocês quiserem, depois eu compartilho um material com vocês que é específico de YouTube, que eu usei numa palestra. Mas, enfim, ele tem as características próprias, tanto para quem trabalha, porque de monetização, na verdade, o YouTube é o único que devolve dinheiro para a pessoa, né? E aí os ads de patrocinados, né? Os anúncios de Facebook e de Instagram, que por serem do mesmo grupo, eles seguem mais ou menos uma mesma linha de raciocínio. Então, pensar estrategicamente nisso, né? Como a gente vai fazer o uso dessas mídias. E claro que a gente tem tanta parte orgânica, que é a parte não paga, como a parte paga para quando a gente trabalha as nossas publicações, tá? Mas a estratégia precisa pensar no todo, como que eu vou trabalhar a comunicação digital de uma forma geral, a favor da minha empresa. E se a gente for pensar no momento atual, essa tem sido das melhores melhores formas das empresas se aproximarem dos clientes dela, né? Eu até tenho uma conhecida que ela é do ramo pet e eu vi que ela estava fazendo um monte de coisa, continua fazendo mais ou menos errado, né? Mas quando é amigo, a gente orienta e tenta ajudar, né? Eu sei que ela não vai conseguir pagar agora e ela que está fazendo, a gente vê que muitas das pessoas elas fazem muito na base do amadorismo, né? Isso é um cuidado que tem que ter também, mas é a gente tentar, as empresas que estão se sobressaindo nessas redes, elas estão vencendo toda essa crise, né? Então, eu acho que é bacana a gente também fazer um pouco a nossa parte, né? Então, quando é alguém próximo assim, eu acabo dando algumas recomendações e sugestões, e aí aceita quem quer, né? Quem não quer, paciência, mas enfim, a gente vai fazendo a nossa parte, né? Mas então só é um adendo nesse comecinho aí do nosso tema para isso, né? Então, a gente vai falar da questão da presença digital nas redes, né? Mas lembrando que tudo que envolve marketing, a gente não pensa só no conteúdo efetivamente falando, tá? Mas de que maneira a gente pode trabalhar tudo isso para ter um retorno mais interessante para a empresa, né? E aí a gente vai falar disso, né? Dessa questão da presença digital nas redes, que a gente cresce muito a partir do momento em que há uma disciplina para publicação e que os conteúdos tenham qualidade, né, nas informações que são transmitidas. E aí a gente tem essa distinção também em relação ao conteúdo do que é um tráfego orgânico, que são aquelas publicações que a gente não impulsiona, e do que é pago, né? A vantagem das redes sociais é que a gente consegue trabalhar verbas pequenas, né? A gente vê essa questão do orgânico e pago, principalmente relacionado ao Instagram e ao Facebook, e o LinkedIn também, de certa forma, né? Quando vai impulsionar a vaga, por exemplo, né? A vaga sempre aparece em primeiro, algumas publicações de feed também dá para trabalhar, né? Eu não me atualizei em relação aos stories, né? Que entraram recentemente, aí eles mudaram a política deles de publicidade, talvez até por conta disso, né? Mas, enfim, vale o mesmo que a gente trabalha de tráfego ou de, de apresentação da empresa orgânica e paga, da mesma forma que a gente trabalha os buscadores, a gente trabalha também isso nas mídias sociais para que a gente consiga alavancar as empresas, né? Então, é uma das coisas que a gente vai falar um pouquinho, tá? E aí, aqui, até destaque, né? Quando
um é melhor do que o outro ou um é mais representativo do que o outro. Teve até uma aluna do primeiro, ela já trabalha nessa área, né, e ela estava me perguntando se era interessante, alavancar, né, se era interessante, eh, pagar o patrocinado. Sempre é interessante, tá? Mesmo aquela empresa que tem muitos seguidores, independente dela ter 50 milhões de pessoas que acompanham aquele material, é interessante que seja feito o patrocinado. Pelo seguinte, as plataformas são inteligentes e elas precisam se manter financeiramente, né? Elas são empresas, eles não são amiguinhos de todo mundo, então eles precisam se manter financeiramente. E aí, para isso, eles dependem dos advertisings, ó, dos links patrocinados, né? Das publicações patrocinadas. Então, o que eles fazem? Se você não patrocina, aquela pessoa que interage muito com a sua empresa, ela até vai ver sua publicação, mas para isso é preciso que a pessoa sempre publique para verificar o que você tem colocado no ar, né? Que ela interaja. Então, é proposital isso, né? Eles não fazem isso à toa. Eles colocam de forma que a pessoa ela vai ter sim no feed dela publicações da sua empresa, desde que ela realmente acompanhe e interaja, seja uma pessoa engajada realmente em relação à sua rede. No mais, a tendência é que o material não apareça. Os stories até aparecem bastante, né? Porque a estrutura é um pouco diferente, mas não no feed. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, e muitas das vezes, por exemplo, se a rede tem lá, sei lá, 300 mil seguidores, muitas das vezes é muito mais interessante a gente trabalhar os anúncios patrocinados para pessoas que já seguem aquela empresa do que para novos perfis de público. Claro que depende da nossa estratégia e depende da nossa intenção. Mas se são pessoas que têm um interesse pela nossa empresa e a gente leva uma informação até essas pessoas, a gente tem muito mais chance dessas pessoas fazerem uma recompra, ou se conectarem novamente com a empresa, do que pessoas que não necessariamente conheçam a empresa ainda, né? Então, até aquela regrinha que a gente tem, quando a gente considera, por exemplo, as estratégias mais antigas de comunicação, né? De que a gente tem um esforço muito maior para buscar novos clientes do que para manter, né? Isso vale para o digital também. Então, a gente gasta muito menos e a gente tem um esforço muito menor para desenvolver estratégias para um público que já tem conhecimento da marca, que já é consumidor da marca, do que para buscar novos. Mas a gente precisa pensar em estratégias para ambos os perfis, tá? E aí também a questão de gerenciamento do conteúdo, né? Como que a gente vai trabalhar tudo isso? Isso também faz parte das estratégias. O ideal é ter, se é uma empresa maior, é ter uma pessoa que cuide dessa gestão constantemente. A gente sabe que nem sempre isso é possível, isso é viável, né? Mas o ideal, o modelo ideal seria esse, né? A gente ter pessoas que pensam diariamente em como está sendo o engajamento do público em relação a essas redes, tá? Que entrariam nessa parte aí de gestão de conteúdo. E aí, só separando, isso aqui eu acho que eu já falei com vocês, né? Mas então, para a gente reforçar e distinguir o que seriam redes sociais, o que seriam redes sociais digitais, né? Talvez quando a gente teve a disciplina de marketing digital, eu já tenha comentado com vocês que redes sociais sempre existiram, né? Então, o nosso círculo de amigos presenciais, nossa família, nossos colegas de escola, nossos colegas de trabalho, todas essas são redes sociais, né? Existe uma conexão entre pessoas, que interagem entre si, e esses grupos de pessoas, independente de estarem no ambiente virtual ou não, são redes sociais. Então, as redes sociais, elas sempre existiram, né? A partir do momento que as pessoas se comunicam e se interagem, né? Ou interagem entre si,
elas formam redes sociais. Agora, as redes sociais digitais impulsionaram isso, né? Se vocês forem pensar, provavelmente vários de vocês possuem contatos com colegas de escola de 10, 15 anos. Não dá para voltar muito no tempo com vocês, né? Porque vocês são novinhos. Mais de 10, 15 anos, talvez, né? 15 já é bastante para vocês, mas, enfim, pessoas que às vezes fizeram parte da vida de vocês num momento e que, se não fossem as redes sociais, talvez vocês não se falassem mais. Então, essa foi uma das grandes vantagens das redes sociais digitais, né? Eles conseguiram aproximar pessoas, independente das distâncias, né? E, na verdade, sim, mudou muito também a forma como a gente trabalha a comunicação, né? Até em alguns casos, que eu falo que isso é um cuidado que tem que ter, e provavelmente já tenho comentado isso com vocês também, existem várias pessoas que ainda não aprenderam a usar as redes a favor delas próprias, né? Então, para a gente que é da área de comunicação, eu acho que sempre vale uma reflexão, né? Não sei se vocês já pararam para ver como que vocês configuram a rede de vocês. Se elas são fechadas, se elas são abertas, qualquer pessoa pode ver o que tem ali, né? Enfim, como que vocês trabalham isso? O ideal é que vocês tentem, a não ser que o propósito, que aí é diferente, né? Quando é um influenciador digital, por exemplo. Se o propósito é expor alguma coisa, ok, a gente vai configurar para manter tudo aberto para que o maior número de pessoas possíveis tenha acesso à informação de vocês, né? Agora, quando são informações particulares, é importante a gente identificar quem eu quero na minha rede, né? Para quem eu vou dar esse tipo de acesso? Com quem eu vou compartilhar os meus conteúdos? Porque a gente transformou as pessoas, a gente não, as pessoas inteligentes que criaram essas redes, né? Mas eles transformaram os meros mortais em produtores de conteúdo em larga escala, né? Com compartilhamentos, com socialização, através de comentários, de curtidas. Então, isso foi trabalhado numa escala até então, né, não existente. Mas a gente precisa pensar nisso, né? Com quem a gente compartilha a nossa vida quando a gente fala das nossas situações pessoais. E aí, qual o nosso propósito, né? Até a tarefa de vocês, tarefa, né? Mas a atividade de vocês da disciplina, ela tem um pouco de relação com isso, né? Se vocês fossem trabalhar um perfil de digital influencer, que conteúdo vocês trabalhariam? E para qual público? Nesse caso, a gente mantém as redes abertas, né, para que um maior número possível de pessoas tenha acesso, compartilhe, interaja e tudo mais. Quando é a nossa vida privada, quando é a nossa vida particular, precisa de um certo cuidado com a exposição, né, para que a gente não se depare, de repente, com pessoas que não são tão do bem assim, né, e que, de repente, podem, sei lá, fazer uso dessas situações para o mal, né? De repente, buscar informações que, que possam ser usadas contra a própria pessoa. Infelizmente, a gente não se depara só com pessoas do bem, né? Então, é importante ter uma certa cautela aí nesse sentido também, né? De preservar, não que a gente não deva publicar, né? Que aí teve até um aluno que falou: ah, mas quer dizer que eu não posso compartilhar mais nada? Pode, mas pense um pouquinho, né? Quem que está recebendo esse material e o quanto da sua vida você quer expor, né? Então, a falha ela é mais nesse sentido. Então, e por conta dessa distinção, né? As pessoas até então, elas estavam acostumadas a interagir com amigos próximos no particular. E hoje as pessoas colocam a vida delas na rede para qualquer pessoa ver quando ela não regula isso muito bem nas configurações, tá? E aí aqui é até um pouco do que a gente já estava falando, né? Então, como que a gente pode diferenciar as redes sociais das redes sociais digitais, né? Então, redes, na verdade, a gente usa como uma metáfora, né? Para a gente
se relacionar, a forma como as pessoas se conectam, mas enfim, que tem a ver com esses agrupamentos, né, que eles podem ser de família, de escola, enfim, todos os grupos de amigos que vocês têm, que são próximos a vocês. E a partir do momento que a gente faz uso da internet, a gente também consegue trabalhar essas estruturas no mundo digital, né, e aproximando ainda mais pessoas que muitas das vezes não fazem parte de um círculo de amigos tão próximos, né, mas então tem muito a ver com isso que a gente estava comentando. E as redes sociais como um todo, então, elas surgem a partir de laços que são criados, né, de conexões que são criadas entre pessoas, seja no mundo físico ou digital, né, eh, e que na verdade a gente não pode não considerar essas distinções. Deixa eu reorganizar minha fala. A gente precisa entender o perfil de cada uma das redes, seja presencial, seja digital, né, e entender como a gente trabalha cada uma delas, né, e pensar que da mesma forma que a gente tem certas atitudes no nosso mundo real, isso teoricamente deveria ser refletido no mundo virtual, né, com exceção dos influencers ou coisa do tipo, tá. E aí uma outra distinção que eu acho que vale aqui, né, eh, a gente saindo dessas redes sociais, a partir do momento que a gente faz uso delas para publicar conteúdos que têm um propósito de venda de algum produto, serviço, ideia ou o que for, mesmo uma personalidade, né. Então se eu me coloco na rede como uma personalidade digital, eu passo a fazer uso dessas estruturas com a nomenclatura de mídias sociais, né. Então é uma plataforma midiática, é uma plataforma em que a gente trabalha, campanhas, publicidade ou, enfim, anúncio ou o que for, através de relacionamentos ou de conexões sociais, né. Então, através dessas conexões que a gente faz com pessoas. Então, além de separar as redes sociais das redes sociais digitais, a gente também precisa considerar que existem as mídias sociais como terminologia para essas ações que a gente desenvolve, né. E eu evito muito falar, por exemplo, com os meus clientes, que a gente vai trabalhar ações de redes sociais. Normalmente a minha fala com eles é: a gente vai trabalhar ações de mídias sociais, que a gente vai fazer uso das redes sociais, e aí claro que pode ser que a gente tenha que explicar isso para uma pessoa ou outra, a gente vai fazer uso das redes sociais, como plataformas midiáticas em que a gente vai trabalhar as campanhas e os anúncios desses nossos clientes, né. Então, é importante ter entendimento dessas distinções. Eh E aí, vantagens, né, com o advento aí da internet, das mídias sociais, a gente se coloca numa posição de poder estar em vários lugares ao mesmo tempo, né. Então, se a gente for pensar agora, cada um de vocês, a gente está trabalhando por exemplo, nesse momento, a gente está trabalhando uma plataforma midiática digital, que é o Teams. Ele não deixa de ser uma plataforma de comunicação, que pode inclusive ter características relacionadas à parte comercial ou algo do tipo, né. Então, a gente está trabalhando uma plataforma midiática de comunicação, em que cada um de vocês está em um canto, né. De repente, se fossem outros tempos, e alguém falasse assim: "Ah, vou tirar férias, vou para Miami", né. Não está podendo, agora o Trump não vai deixar mesmo também. Mas enfim, vocês conseguiriam manter da mesma forma esses encontros, independente de vocês estarem na casa de vocês, ou no trabalho de vocês, ou em Miami, ou em qualquer outro lugar do mundo, né. Então, essa é a vantagem também, né. Isso muda muito, inclusive, nas grandes cidades, isso já vinha acontecendo há um tempo, essas relações de trabalho, né, que para muitos, essa questão de home office, ela está acontecendo agora. Mas eu tenho várias amigas e pessoas que são próximas de mim,
que já trabalham em home office há muito tempo, né, e que já tem essa rotina de ter que adequar, os horários de atividades delas fora da empresa, e aí reunião na própria empresa, às vezes é 2 vezes por semana, às vezes é 2 vezes por mês, né, dependendo da situação, até mais. O LinkedIn, ele ajuda muito nesse sentido também para quem busca home office. Por exemplo, tem uma amiga minha que ela trabalhava para uma empresa americana de coisa de satélite, eu não sei explicar exatamente o que que ela vendia, mas eram como se fossem mapas, né, ou coisa do tipo. Estruturas de geoprocessamento, não sei explicar exatamente o quê. E o contato com ela desde o processo seletivo foi através do LinkedIn, depois Skype e outras plataformas digitais. E aí, uma vez por ano, se muito, 2 vezes por ano, ela ia até a sede da empresa para os encontros de representantes, né, de cada um dos países. Então, isso já é uma realidade, né, com o qual a gente se depara, principalmente nas grandes metrópoles, que fazem uso dessas plataformas midiáticas aí de comunicação, e que com essa quarentena toda se intensificou, né, porque as empresas precisaram se adaptar, e aí a gente tem esse lado, né. Se é uma questão em que você precisa de internet e computador, se o cara quer trabalhar da praia, tudo bem que você tem que estar pronto para uma reunião, se tiver uma reunião, né. Mas você trabalha da onde for, né. E eu acho que não sei, posso estar enganada, mas eu acho que pós-quarentena o mundo vai mudar muito nesse sentido, porque as pessoas têm sentido cada vez mais que não tem necessidade, às vezes, de você se deslocar para uma reunião de trabalho, né. Para que que eu vou gastar, às vezes, 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, se eu posso fazer uma reunião de trabalho virtual com um cliente, vai funcionar da mesma forma, a gente consegue debater ideias da mesma forma, inclusive puxar, apresentações, exemplos e tudo mais, e é um ganho de tempo para todo mundo, né. E tira vários processos, gente, o que eu já escutei de gente falar assim, "Nossa, a reunião agora é super rápida", porque antes a pessoa chegava, você oferece um cafezinho, não que isso não seja bom, né, esse lado social é importante manter também, mas oferece um cafezinho, e aí conversa uma coisa ou outra que não tem nada a ver com a reunião em si, para depois ir para a reunião, e aí depois você tem mais 20 minutos, às vezes, para voltar para o seu ambiente de trabalho, né. Então, a gente, se for refletir, a gente tem um ganho de tempo aí por conta dessas plataformas digitais. E pode ser que, exista uma nova organização social também pós-pandemia nesse sentido, né, por conta dessas questões da gente poder estar em vários pontos ao mesmo tempo, independente de onde a gente esteja. Então, a internet possibilitou isso, as redes sociais intensificaram ainda mais, né, e tem sido uma vantagem aí para vários segmentos, né, não para um ou para outro, mas tem sido uma vantagem para vários segmentos, tá. E aí, falando então sobre as redes sociais, relacionadas à comunicação, né, que tem um pouco a ver com o que a gente está considerando já também. Eh As empresas, elas viram, o potencial que essas redes tinham para ela logo no começo, né, num primeiro momento sem muitas estratégias, se a gente for voltar no tempo e pensar, por exemplo, como era o Orkut. Não sei se algum de vocês chegou a fazer uso do Orkut, né, hã, mas o Orkut talvez tenha sido uma rede que não se manteve tão bem assim, porque faltou pensar estrategicamente, né. Claro, depois foi vendido pra Google, a Google recriou e tudo mais, aí matou o Orkut, criou o Google Plus, mas nisso o Facebook já estava anos-luz e é difícil bater, né, quando uma rede é pioneira e já se destacou muito. Mas talvez uma das questões que não tenham funcionado tão bem, e aí quando foi criado o Facebook, eles pensaram melhor estrategicamente, foi justamente isso. O Orkut, ele tinha as comunidades, mas as comunidades não eram pagas. As comunidades não tinham, locais de publicidade. Quando a gente tinha que pensar, na verdade, isso grandes empresas só que faziam, né, eu não cheguei a criar nenhuma ação para Orkut,
Mas quando as empresas precisavam criar estratégias para essas plataformas, elas faziam uso, por exemplo, dos jogos que existiam dentro da plataforma, né, das fazendinhas da vida, e aí criavam, por exemplo, que eu trago bastante, talvez você já tenha ouvido falar desse, foi a árvore de bis, que é aquele bis pipoquinha, né, aquele bis pequenininho. A Bis, quando lançou aquele bis de copinho, ela colocou dentro de uma dessas fazendinhas como se fosse uma pílula, a pessoa plantava na fazendinha e aí crescia uma árvore de bis, né. Então já era uma forma da gente pensar estrategicamente alguma comunicação para redes sociais que estava surgindo ainda, né, mas ainda não tinha muita abertura e não tinha muito o que fazer, né. Eu podia até criar, por exemplo, o grupo da empresa X, e aí fazer com que as pessoas passassem a acompanhar aquele grupo, mas não tinha um impacto como a gente trabalha, por exemplo, hoje, os feeds do Facebook, do Instagram, e mesmo do LinkedIn, para impulsionar determinadas comunicações e fazer com que as pessoas acompanhem aquilo, né. Eh, Hoje não, hoje a gente pensa muito estrategicamente justamente por essas questões. A gente envolve um número muito grande de pessoas que têm interesse, obviamente, pelos nossos produtos, né? E em função desse impulsionamento e da definição bem correta e adequada do público para o qual a gente direciona essas informações, a gente acaba tendo um retorno muito grande e muito positivo, né? Então, se vocês, talvez quem já trabalhou com isso ou quem trabalha, se vocês acompanharem, por exemplo, o retorno das comunicações orgânicas, né, que são aquelas que não são impulsionadas. Elas até vão ter interação, vão ter curtidas, vão ter comentários, né, mas quando a gente pega uma que foi paga para ser impulsionada, a gente vê que o retorno é muito maior. Tanto quando a gente impulsiona com pessoas que já fazem parte daquele grupo, como fora, tá. Então a gente faz uso sim dessas redes para influenciar pessoas, por isso que acham que a gente é do mal, né, mas para influenciar pessoas a comprar um determinado produto ou serviço, né. Eu acho que eu até cheguei a comentar com vocês, não tenho certeza, mas, por exemplo, tem um pessoal de um restaurante japonês aqui de perto de casa, que das 6 horas da tarde eles começam a mandar mensagem, e não é só esse não, tem um outro que é tipo de espetinho, de churrasquinho, de coisa assim, que faz isso também. Se aproxima da hora em que as pessoas vão pensar no que comer de almoço, de janta, eles começam a mandar mensagens com imagens, né. Então são empresas que estão sabendo aí trabalhar o sucesso deles através dessas plataformas, né, para alavancar vendas, as vendas se manterem competitivos. E as redes sociais, elas, para esse momento atual, elas estão fazendo muita diferença. E aí, só voltando um pouco aí na nossa história, né? A gente, como eu falei para vocês, a gente já ouve falar em redes sociais há muitos anos, né? E tem uma teoria que é do Paul Barron, que ele trabalha as redes sociais com 3 tipologias, com 3, eu escrevi errado ali, com 3 perfis, tá, e que a gente encontra isso tanto no digital como no pessoal, né. A primeira delas ele chama de rede social centralizada, que é aquela em que a gente, interage uma pessoa com a outra, pura e simplesmente, né. A gente não tem um círculo muito grande de pessoas com os quais a gente vai se relacionar, tá. E aí a tendência é, acabou esse círculo de amizade, acabou essa conexão, ela se desfaz, né, ou seja, eu tenho só 2 pessoas ativas, se acabou a amizade, a rede se desfaz. A gente consegue visualizar isso tanto no digital, principalmente quando a gente pega, por exemplo, uma conexão nossa de WhatsApp.
eu às vezes, tenho uma pessoa como um único contato, ela não faz parte de nenhum grupo, né, quando eu interajo apenas com com ela. Então, a partir do momento que essa conexão acabou, de repente, porque era uma conexão para um negócio profissional, de curto prazo e tudo mais, a rede deixa de existir, né. Então isso é o que ele chama de rede centralizada. E o mesmo vale para o mundo físico, né. Essa teoria, na verdade, é de quando a gente não fazia uso da internet. Então, principalmente vale para o mundo físico. Acabou o contato com aquela pessoa, seja um relacionamento pessoal ou profissional, acabou a rede social, né. A rede descentralizada é esse perfil principal que a gente trabalha, né. Existem aí vários nós, várias conexões, né, que de repente, se uma pessoa cai fora, tudo bem, porque existe um grande número de pessoas participando e essa rede social vai ser mantida, né. Em alguns casos, não necessariamente sempre, mas em alguns casos a gente tem inclusive uma liderança, né, quem que vai organizar determinada situação, quem que está à frente, eh, dessa situação, enfim, né. Eh, Nem sempre a gente tem uma liderança, mas em alguns casos sim, tá. Mas de uma forma geral, a gente tem aí um grupo de amigos que interagem entre si, que mesmo que uma pessoa deixe de participar, ela continua sendo uma rede. E a gente tem o que a gente chama de rede distribuída, que é aquela que não possui necessariamente uma hierarquia, e aí se aproxima, por exemplo, eh, do que a gente vê nas redes sociais como um todo, né, em que a gente tem lá um número variado de pessoas, em que a gente interage com diferentes grupos, né, eh pode usar, por exemplo, a questão das comunidades, né, que são criadas nos sites, nas redes sociais, mas enfim, a gente tem nesse caso diferentes grupos dos quais a gente faz parte, né, e são redes mais completas, em que os nossos nós, eles acabam se conectando com perfis mais diferenciados entre si, né. E principalmente nessas é que a gente foca para quando a gente vai trabalhar uma comunicação da empresa, né, e tentar atingir aí o maior número de pessoas em função de grupos variados, de situações variadas, tá. E aí sobre a questão da presença digital na rede, né, isso eu falo muito, assim, e a gente ainda vê muita empresa fazendo errado, né. Toda empresa devia estar nas redes sociais, toda empresa, independente do porte, independente dela conseguir publicar uma informação todo dia ou não, porque as pessoas vão continuar falando sobre ela, né. Ela trabalhando ou não a comunicação dela, as pessoas vão continuar falando sobre ela. Então, não é muito melhor quando a própria empresa se posiciona, acompanha o que está acontecendo, dá a devolutiva para o que as pessoas questionam, para o que as pessoas comentam, né? E mesmo para tirar essas fake news da vida que tem tido um crescimento absurdo, né? Então, só por isso já tem validade as empresas estarem, no digital. Existem várias que são resistentes, algumas que até hoje não acreditam, eh, nas redes sociais de uma forma geral, acham que não é para o negócio deles ou algo do tipo, né? Mas principalmente agora, né, eh, a gente não tem muito como se aproximar de todas as pessoas, tem muita gente com medo do que pode acontecer e tudo mais. Então, estar nas redes se tornou ainda mais importante, né. E, de certa forma, a empresa que está na rede, ela acaba tendo bons resultados com o público, desde que ela trabalhe muito bem essa presença, né, e, consequentemente, ela tem um melhor share of mind, e às vezes até um melhor market share, né. O share of mind é a lembrança de marca, ou seja, a todo momento eu estou jogando conteúdo, para essas pessoas, né, estou jogando,
informação para essas pessoas para que haja uma lembrança de marca. E aí, se a pessoa pergunta assim: "Ah, quando fala de, sei lá, celular, qual é a marca que você lembra?". "Ah, marca X". Por quê? Por várias questões, ou por ser o telefone da própria pessoa, ou por ser aquele tido como: "Ah, esse é mais legal", ou por ser aquele que está sempre, eh, lançando uma comunicação e fazendo com que as pessoas falem sobre aquilo, né. Então, principalmente as pessoas que trabalham a presença as empresas, desculpa, que trabalham a presença digital deles de forma positiva, acabam tendo um melhor share of mind. E, potencialmente, essas empresas podem ter também um melhor market share, que é melhor participação de mercado. Porque se as pessoas lembram mais daquela marca e possuem interesse por ela, a tendência é que elas também comprem dessa marca, tá? Então, fazer uso das redes sociais, mas não só da internet, né. Então também pensar em como que a gente trabalha essa conexão aí midiática com TV, com rádio, jornal, revista e por aí vai, né. Então, é a gente trabalhar realmente a comunicação integrada da empresa, considerando todos os canais aí que a gente pode utilizar, né. Inclusive gerando esse boca a boca aí, né, nas ruas, porque isso faz toda a diferença. E aí uma outra coisa que a gente fala hoje em dia, embora eu dê uma importância muito grande para esse WWW, né, mas as empresas hoje, elas precisam pensar muito além do site delas, né. Quando a internet se tornou mais acessível para a maioria das pessoas, já era essencial que todas as empresas tivessem seu site, né. Eh eu falo muito a questão de a gente se relacionar com uma determinada empresa, e aí o cara usa um Gmail, um Yahoo, um Hotmail como e-mail da empresa, né. Eu acho totalmente absurdo uma empresa que não faz uso de um e-mail corporativo para se comunicar com os clientes dela. Então, por isso que eu vejo, às vezes, o domínio da empresa, né, de site, como, assim, primeira situação a ser reservada, né. Mas, além de tudo, né, se a gente for pensar hoje, até se a gente for pensar como a gente, trabalha essas questões hoje em dia como consumidor, né, se a gente se coloca como consumidor, a tendência é que primeiro a gente verifique as redes sociais de uma empresa para depois a gente chegar no site dela. Então, quando a pessoa chega no site, muitas das vezes a pessoa já sabe sobre a empresa, já sabe quais são os produtos oferecidos, né? O que que essa empresa pode me oferecer, se é uma empresa que tem um perfil competitivo e que por isso que vale a pena trabalhar, eh, enfim, a compra de um produto junto a ela e tudo mais, né. Mas a gente tem esse lado então, que até pouco tempo não era assim que funcionava, né. As pessoas, se elas procuravam alguma informação pela empresa, o site era a primeira informação que eles iam buscar, tá. Então tem essa distinção aí, né, que, o site não é que ele não deva ser priorizado ou não, ele não deva ser considerado, ele deve sim, mas a gente precisa trabalhar muito bem as estratégias nas outras plataformas, porque grande parte das pessoas, quando chegam no site, elas já fizeram busca dessa empresa em outras plataformas digitais, né, e depois elas chegaram até o site, né. Normalmente no site a gente tem informações que são mais técnicas e mais completas em relação a determinado produto ou serviço. Em alguns casos, as vendas elas se dão através de um site e não através de redes sociais, que tem inclusive tem intensificado, né, saiu esses dias aí das novas ferramentas do Facebook para vendas, que são coisas que a gente tem que acompanhar também, né. Mas enfim, a tendência é que a pessoa primeiro verifique as questões relacionadas à empresa nas redes sociais para depois chegar a um site. E por isso que a gente fala, né, que, eh, a gente precisa priorizar as redes, porque quando chega no site, ele já tem um entendimento do que eles querem, né.
E aí tem uma das autoras que a gente usa, que é a Marta Gabriel, eh, ela fala sobre os tipos de presença digital. Uma das questões que ela trabalha, né, são os tipos de presença digital. E aí ela coloca que a gente tem a presença própria, né, que é ter conteúdos digitais pré-estabelecidos, construídos e mantidos pela marca, que são, aí nesse caso, o site, os aplicativos, né, para mobile, em alguns casos blogs, que algumas empresas ainda fazem uso disso, as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e por aí vai, né? E aí a gente precisa criar o quê? Uma identidade bem característica, com conteúdos que se relacionem com essa identidade, né? E saber manter muito bem essas informações para que a gente não fuja do posicionamento, não fuja da linguagem utilizada pela empresa, das cores, das ilustrações, né? Então, para que a gente caracterize bem toda a comunicação dessa empresa nas redes. Aí a gente tem uma outra situação que, na verdade, quando a gente transforma leads em clientes e clientes em pessoas encantadas que compartilham informações e que, inclusive, ajudam a construir informação, que tem a ver, por exemplo, com a questão do. Eles já não falam nem mais em marketing 3.0, né? Já falam em marketing 4.0. Seria essa presença gratuita, né? Os conteúdos, eles são trabalhados pelo público. A gente tem isso como uma das principais vantagens nas mídias digitais, né? Quando a gente possuía só os meios tradicionais, as pessoas no máximo escreviam uma carta para a empresa. Agora não. A gente teve num primeiro momento uma interação com essas empresas, né? E mais do que isso, hoje essas pessoas ajudam a construir conteúdo. Então, se você separar, aqui no Brasil, eu não sinto isso tão forte ainda, mas eu vejo isso às vezes por pessoas próximas que moram em outros países e que eles fazem muito uso das plataformas digitais para verem o que outras pessoas compartilham sobre determinado produto ou serviço. Então, por exemplo, vou comprar, sei lá, vou comprar uma bicicleta nova. E aí, quando eu começo a pesquisar, eu não entendo nada de bicicleta, tá, gente? A pessoa sedentária, né, falando. É, mas, enfim, vou comprar uma bicicleta nova e sou expert no assunto, já pesquisei bastante, conheço vários modelos e tudo mais. Mas, por mais que eu seja uma ciclista aí, diária, né, tá sempre praticando e tudo mais, quando eu vou comprar um produto novo, eu quero saber a opinião das pessoas em relação àquele produto. Lá fora, isso tem um peso muito grande, né? As pessoas não simplesmente dão estrelinhas numa compra delas. Eles explicam tecnicamente o que eles acharam. Quer ver um exemplo real, que na verdade não fui eu que fiz, mas um conhecido meu me ajudou nesse sentido? Quando eu fui fazer enxoval da minha filha e fui escolher o carrinho que eu ia comprar para ela. Gente, o pessoal de fora, eu não comprei aqui, o pessoal de fora é extremamente técnico. E aí você vai ver os comentários deles, eles falam do freio. Nunca que eu ia pensar no freio de um carrinho. Não, ia, mas, né? Quem nunca usou um carrinho na vida nem se liga nisso. Mas assim, eles falam como que é o freio, que tipo de acionamento que tem. E aí, para vocês terem uma ideia, por exemplo, existem alguns carrinhos que para tirar o freio do carrinho, você precisa colocar o sapato como se fosse embaixo dele e puxar para cima. E aí, o que que as meninas falam? Ah, mas se você tá com um escarpão, você vai estragar o seu escarpão se você tiver que colocar. Os meninos talvez, né, não tenham entendimento disso. Mas, enfim, vai estragar o seu sapato quando você tiver que colocar o pé embaixo do freio para tirar. Então, isso é ruim para um carrinho de criança, né? O ideal é que você pisando uma vez você trava, você pisando de novo você destrava, tá? Aí a roda, tem roda igual de bicicleta, com câmara de ar ou sem câmara de ar, né? Nossa, não sabia nem que tinha isso desse jeito, né? E aí que o ideal é que seja essa que não esvazia, né? Que ela tenha aí essa borracha dura, eu não sei explicar nada disso, né? Mas enfim, o ideal é esse, porque preserva melhor eh, o carrinho em si, né? O carrinho não, mas a roda. Enfim, e aí eles dão várias pontuações técnicas de como foi, como não foi, como é para abrir, como é para fechar. Quem aqui no Brasil faz isso?
É muito difícil. Existem até alguns segmentos, em que as pessoas compartilham um pouco mais as experiências dela, falam um pouco mais, né, sobre o que acharam, sobre o que não acharam. Provavelmente, se foi uma experiência negativa, a pessoa tende a falar um pouco mais, né, eh, mas a gente não vê essa parte, eh, técnica tão forte, tão presente nesses comentários, né. E lá fora isso é muito forte. Então, quando a gente fala dessa presença gratuita, se a empresa consegue trabalhar para que o público dela seja mais forte nesse sentido, né, compartilhe melhor as experiências dela, trabalhe muito o famoso call to action, né, para fazer com que a pessoa compartilhe as experiências e tudo mais, ela acaba tendo um retorno mais positivo nesse sentido, né, de ter a presença gratuita aí da marca, né, em função de como as pessoas comentam, compartilham e falam sobre esse produto na rede de uma forma geral. E a gente tem a presença paga, que seriam os nossos anúncios, né? Então, a partir do momento que eu faço a compra de um espaço no YouTube, a partir do momento que eu faço um post patrocinado no Instagram, no Facebook, eu estou trabalhando a minha presença paga, né? Então, depende disso para que a comunicação chegue a um determinado número de pessoas, tá? Então, a marca ela coloca essas três situações, né, que a gente precisa pensar quando a gente trabalha, então, essa parte estratégica da mídia digital, né, para que a gente pense em como a gente vai trabalhar cada uma dessas presenças, tanto a parte orgânica, né, que é a presença em si da empresa na internet, a presença paga, que seriam os patrocinados, e essa outra questão de como o público tem falado sobre a minha empresa, né? O que eles têm compartilhado, como se dá a experiência de marca com eles e tudo mais, né? Quais são os comentários e por aí vai, tá? Então, para a gente considerar aí essas três presenças nas nossas estratégias. E aí, além disso, uma outra questão que a gente considera é a questão do tráfego, né? Que ele pode ser pago ou pode ser orgânico. Na verdade, na grande maioria dos casos, ele é orgânico, mas a gente precisa criar estratégias para a parte paga, porque isso tende a dar melhor resultado para a gente. Eu tenho até um conhecido que ele tem feito um trabalho, ele é até da Anhanguera também, talvez alguns de vocês tenham chegado a conhecer, porque ele ficava na nossa unidade, mas agora ele virou como se fosse um supervisor da área em que ele atuava, que chama Jean. O Jean, ele tem um perfil, que eu acho que ele usa tanto no Instagram como no Facebook, que ele dá dicas principalmente nesse sentido. Como que eu posso trabalhar as palavras-chaves no meu segmento para me aproximar mais do meu público? Então, ele compartilha, por exemplo, quais são as palavras mais buscadas quando a pessoa vai tratar de alguma coisa relacionada à educação. Então, aí ele coloca lá uma lista de palavras potenciais que a pessoa pode buscar nesse momento. Quais as palavras chaves mais usadas no ramo de moda feminina, né? E ele dá várias dicas assim nesse sentido, né? A gente tem como construir isso também através das nossas nuvens de palavras e tudo mais. Quem faz uso de plataformas tipo o RD Station, por exemplo, RD Station é ótimo para a gente mensurar especificamente para a empresa como que a gente pode trabalhar essas palavras, quais são aquelas que geram maior engajamento, quais que dão maior retorno, né? Então, existem plataformas que ajudam a gente nesse sentido também. É, e às vezes é muito mais válido a gente verificar individualmente por empresa, né? Como que as pessoas tendem a chegar até a nossa empresa. E a partir do momento que a gente tem entendimento disso, a gente consegue ser mais efetivo nas nossas ações, né? As palavras-chave a gente vai usar tanto na parte de anúncios como de hashtags, né? É, mas, enfim,
procurar identificar para cada segmento o que é efetivo. Existem algumas palavras, por exemplo, que todo mundo faz uso. E aí, dependendo da quantidade de conteúdo que você compartilha, do número de pessoas com quem você interage, se você faz uso de palavras que muita gente usa, a tendência é que você não apareça muito em resultados, né? Então, são cuidados aí que a gente tem que ter. Além de tudo, tem coisas que às vezes o cliente não entende 100%, então a gente tem que procurar mostrar para eles a diferença, né? Mas quanto mais a gente fecha o nosso perfil de público, menos a gente atinge em número de pessoas. Talvez vocês já tenham percebido isso. Então, se eu coloco lá uma verba de R$ 100 para impulsionar um post, se eu coloco simplesmente cidade de São José dos Campos e não determino mais basicamente nada, né? Deixo um público bem aberto, a tendência é que a gente atinja muita gente, mas grande parte desse público não tem interesse pelo nosso produto. Não vai ser aquele público que efetivamente vai consumir o que a gente tem aí para compartilhar, para, enfim, dispor para o público de uma forma geral, né? Então, como retorno, acaba sendo ruim. E é isso um pouco que a gente tem que mostrar para o nosso cliente, né? Por que às vezes a gente prefere atingir um número menor de pessoas? Porque a gente acaba sendo muito mais efetivo nos resultados. Então, quando a gente trabalha a estratégia para o tráfego pago, a gente precisa pensar nessas questões também, né? Como que eu vou determinar o público para o qual eu vou direcionar minha mensagem? E aí, obviamente, quanto mais eu fecho meu público, menos pessoas eu vou atingir, mas mais efetiva vai ser a minha ação, mais efetivo vai ser o resultado da minha campanha, tá? E depois, quando a gente der devolutiva para o cliente, a gente até pode fazer testes, né? Mostrar, olha, esse post eu impulsionei para um público mais aberto. Olha o retorno que eu tive, olha as pessoas que estão interessadas. Esse outro eu determinei um pouco mais para quem eu direcionei as minhas ações. E aí a gente mostra, olha, esse aqui a gente teve mais resultados por aspectos XYZ, né? O público estava melhor definido e tudo mais, então a gente acaba tendo resultados mais satisfatórios, né? Do que quando a gente abre muito. E o tráfego orgânico seria aquele que a gente não paga para que a comunicação apareça, né? A gente trabalha sim o conteúdo, a gente pensa sim no tipo de comunicação que a gente vai levar até o público, né? Tenta fazer uso de textos, de hashtags que gerem algo que seja produtivo para a pessoa, mas a tendência é que o impacto seja menor, né? O que eu faço, por exemplo, nesses casos, quando é só orgânico? Muitas das vezes eu uso, por exemplo, grupos de Facebook. Aí a gente tem que ter, por isso que vale a gente ter vários perfis, às vezes, no próprio Facebook, né? Uso um perfil para compartilhar esse post em grupos que se relacionariam com aquele tipo de produto. Então, por exemplo, aqui em São José tem vários grupos de empresários, de pessoas empreendedoras, ou grupos que têm Ai, gente, desculpa, estou com soluço. De pessoas que tenham características comuns e que se relacionam e que poderiam ser um público potencial daquela empresa, né? Mas, enfim, é uma forma da gente impulsionar aí a publicação do nosso cliente sem que a gente tenha que pagar, né? Então, continua sendo uma publicação orgânica, né? Um tráfego orgânico, mas que a gente consegue impulsionar por outras formas, né? Então, tem como a gente pensar em criar estratégias. Outra coisa que ajuda muito, né? Publicar sempre, por isso que eu falo da questão de ter disciplina. Não adianta falar assim, mas eu estou na rede, né? Ok, qual foi a última
publicação que você fez sobre a sua empresa. Ah, tem 2 meses, tem, sei lá, 30 dias. O que adianta a gente ter uma publicação de 30 dias? Quem que vai ver aquilo, né? Então, a gente tem que ter um cuidado nesse sentido também. Quanto mais presente, quanto mais efetivo a gente é nas redes, a tendência é que mesmo nessas questões em que a gente trabalha o tráfego orgânico, a gente tenha devolutiva das pessoas, né? Então, é pensar mais uma vez estrategicamente nesse sentido. Eu não posso simplesmente criar uma publicação hoje e esquecer. O que não funciona, por exemplo, de maneira igualitária para todas as empresas? Eu já vi nesses perfis aí de pessoas entendedoras na cabeça deles, de Instagram e coisa do tipo, que a pessoa precisa ter, por exemplo, tantos stories por dia para ser efetivo. Não necessariamente, tá? Isso aí é uma coisa que não funciona. Isso a gente tem que ver para cada uma das empresas, qual o impacto que a gente tem em função dos números de story. E aí vai ser em função de teste, né? Ah, vou publicar 3 stories por dia e ver qual o retorno. Na próxima semana eu aumento para 5 e vejo qual o retorno. E aí, se a gente vê, por exemplo, tem pessoas que publicam, sei lá, 50 stories por dia. Aí você vai ver, o público realmente visualizou o primeiro e o segundo. Não foi até o de número 50, né? Então, será que vale a pena criar 50 conteúdos para stories por dia, se a gente vê que a pessoa vê o primeiro, o segundo e depois passa para outro story, né? Isso é pensar estrategicamente, né? É acompanhar, fazer toda a parte de gestão do conteúdo, porque em alguns casos funciona assim, colocar vários stories, porque as pessoas vão acompanhar. Em outros, não tem porquê. A pessoa vai ver os primeiros e provavelmente os próximos vão ficar à deriva, né? Vão ficar sem que ninguém tenha interesse em acompanhar. Então, isso tem a ver com a gestão de conteúdo, que não dá para a gente pensar da mesma maneira para todas as empresas. Perfil de público influencia muito, né? Na maioria dos casos, não que seja regra, mas na maioria dos casos, a tendência é que quando a gente lida com um público mais jovem, eles visualizem um número maior de stories. Ou quando é um conteúdo meio que em forma de tutorial, as pessoas tendem a acompanhar um pouco mais. Ou ainda, por exemplo, quando existe uma interação nos stories, em que a pessoa abre um espaço para pergunta, e aí existe uma interação maior entre quem comanda aquela rede e as pessoas que acompanham aquilo, né? Então, é a gente pensar caso a caso, tá? Para o tráfego orgânico, é muito no erro e acerto nas primeiras semanas, pelo menos. Por isso que a gente fala, a gente não dá retorno em uma semana com comunicação digital. Comunicação digital é pensada a longo prazo. Por quê? Principalmente quando a gente lida com um segmento que é novo para a gente tem que entender a dinâmica daquele segmento. E, obviamente, fazer uma gestão adequada do conteúdo para que a gente seja efetivo nas nossas respostas, tá? Que tem a ver com isso aqui, né? Gestão de conteúdo nas redes sociais. Então, não só pensar em como a gente vai trabalhar esses conteúdos, mas também como a gente vai gerir tudo isso, faz parte das estratégias de marketing de quando a gente trabalha as redes sociais, né? Então, o conteúdo ele é relevante, ele precisa ser de qualidade. As pessoas elas vão acompanhar uma empresa se elas identificam aí uma afinidade com o que a empresa oferece e tudo mais, né? Mas não é só isso, né? A gente precisa acompanhar muito bem a dinâmica dessas redes para que a gente seja mais efetivo. E aí tem uma outra questão que conta também, que é a concorrência, né? Que assim como a gente pensa a concorrência, quando a gente trabalha lá o nosso planejamento de marketing de uma forma geral para a empresa,
a gente precisa ver hoje e ter um entendimento global hoje de como a concorrência se comporta na rede. Quais ações eles realizam, né? Como que eles se aproximam dos clientes? Claro que a gente vai focar principalmente naqueles que são mais efetivos, né? Mas esse é um fator que precisa ser acompanhado. Então, por exemplo, na nossa atividade anterior, eu acho que eu pedi isso para vocês, colocarem o perfil que vocês criariam e quais seriam aqueles perfis que poderiam ser tidos como concorrentes, né? Não é só a gente verificar, existe fulano X, Y, Z. Ok, como que são as ações dessas pessoas na rede? E acompanhar isso no longo do tempo, né? Para que a gente veja, fez algo diferente. Isso impactou ou não impactou? A pessoa está sumida, então eu preciso intensificar para que o público, de uma forma geral, acompanhe aí o que eu estou fazendo, né? Então é importante ter um acompanhamento, não só das nossas próprias ações, mas também das ações de empresas concorrentes, até porque muito das nossas estratégias vão se dar em função de como os concorrentes agem na rede, né? Então precisa sim desse acompanhamento, tá? E aí, assim, falando um pouco sobre a evolução desses meios, né? Então, até comentei um pouco para vocês, falando quando falei da questão do Orkut, né? A gente precisa acompanhar aí a evolução dos meios digitais de uma forma geral, né? O que a gente vê hoje, eu acho que na situação atual mais ainda, é uma revalorização do valor da informação, né? Na verdade, eu acho que às vezes a gente tem até que ouvir um pouco menos do que está nos meios de comunicação mesmo, de informação, porque ultimamente as informações estão tão repetitivas que se a pessoa for acompanhar é só desastre, né? Mas a gente tem sim essa questão da revalorização do valor da informação, né? E a informação sobre qualquer aspecto, né? A gente acaba tendo um tema mais presente aí nas discussões, mas, na verdade, a gente deve considerar a informação sobre tudo, né? Sobre os produtos das empresas que a gente coloca nas redes, sobre o que acontece no mundo, né? Sobre o nosso momento atual. Enfim, as pessoas, elas têm dado uma atenção maior nesse sentido novamente, né? E tudo isso vem aí de uma evolução da mídia de uma forma geral, né? Se a gente for pensar, por exemplo, plataformas como o Twitter, que até tentam se reinventar, né? O Twitter, ele acabou indo muito para esse lado, né? Ele se tornou mais uma plataforma informativa, de atualização de pessoas, do que um diário pessoal, que foi o propósito inicial deles, né? Então, isso talvez até por essa situação de revalorização do valor da informação, né? A gente vê que existe uma voz mais ativa por parte do usuário, as pessoas são mais colaborativas no desenvolvimento e na elaboração da informação, né? Na apresentação da informação. É importante que, como empresa, a gente saiba ouvir essas pessoas, né? Então, questões relacionadas a isso precisam ser pensadas em quando a gente faz a gestão do conteúdo, né? Para até entender que tipo de conteúdo a gente está apresentando. A gente não vai apresentar só compre, 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 né? A gente fala que a gente tem que fazer conteúdo de 80% tem que ser conteúdo de qualidade, para que as pessoas tenham interesse em acompanhar aquela empresa e que tudo funcione meio que de uma maneira educativa, de tutorial, de como fazer, né? Isso funciona muito bem, né? Mostrar possibilidades de uso, mostrar aplicabilidade de um produto, enfim. A partir do momento que a gente gera informação relevante para o nosso público, a tendência é que ele se aproxime ainda mais, né? E simplesmente publicar assuntos avulsos, sem nada que gere valor para a pessoa,
a tendência é que não funcione, né. Então a gente tem que pensar um pouco nesse sentido, nos momentos em que a gente vai trabalhar o conteúdo efetivamente da empresa nas redes, tá. E aí sobre o que é gerir um conteúdo na rede, né. Muitas das vezes não, o que a gente faz efetivamente é lidar com situações que são intangíveis, né. É a imagem, é o posicionamento, é como a empresa é percebida pelas pessoas de uma forma geral e o que que a gente pretende passar, né. A gente tem que tomar muito cuidado com palavras, para que não haja dualidade de sentidos, né. Existem plataformas em que a gente consegue trabalhar mais a parte audiovisual e tudo mais. Existem outras que, se a gente for pensar, por exemplo, o LinkedIn, muito do que é publicado é texto, e as pessoas possuem normalmente um interesse maior por textos extensos no LinkedIn, diferente do que acontece nas outras redes. Agora, dependendo da forma como eu apresento esse conteúdo, pode acontecer da pessoa se sentir ofendida, dela, de repente, não dar validade para aquela informação, né. Então é um cuidado que a gente precisa ter aí quando a gente vai passar a informação, para que a gente não confunda o nosso público, para que a gente mantenha o posicionamento da empresa, para que a gente trabalhe a imagem da empresa de acordo com os propósitos dela, né. Eh, e aí, a partir do momento que a gente acompanha isso e acompanha a reação das pessoas, a gente vai conseguindo adequar melhor aí todas as informações que a gente tem a transmitir, né. Então por isso que isso é um trabalho constante, não é uma situação que a gente cuida uma vez e depois larga a mão, né, mas que, o ideal é que ele seja diário realmente, né. Hã, e aqui até antes da gente entrar em algumas outras questões mais específicas, eh, como eu estava falando para vocês, a gente tem que sempre pensar, né, é a imagem da empresa que eu estou colocando ali. Então eu tenho que ter excelência de texto. Por exemplo, teve uma aluna do primeiro semestre que ela me pediu dicas de influenciadores aqui de São José, porque na empresa que ela trabalha, ela já trabalhou com algumas pessoas que têm 15, 20 mil seguidores, mas ela falou que não surtiu efeito e que as publicações eram muito fracas. Eu não sei se vocês já contrataram, junto à empresa em que vocês trabalham, alguns desses influenciadores. Aqui em São José tem, não sei se tem mais, mas eu conheço 2 agências de influenciadores que elas têm ali um grupo de pessoas que elas assessoram, né, e aí a gente, eh, compra a publicação dessas pessoas aí nas redes, né. Eu trabalho com uma que sai mais ou menos uns R$ 100 um story de cada influencer, mais ou menos. Você vai trabalhar essa estratégia, né. "Ah, vou trabalhar story", e aí uma publicação de story sai R$ 100 a publicação de cada um dos influenciadores. E aí a gente compra lá com 10 pessoas diferentes e tudo mais, e eles compartilham, depois a gente republica na página do cliente e bola para frente, né. Eh, Tem umas influenciadoras que elas são muito ruim. Eu não sei como assim, dá retorno, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas elas são muito fracas no português, na organização da fala delas. Então a gente tinha que quase montar um roteiro. Ó, você tem que falar isso, isso e isso. Mas aí quando a gente monta um roteiro, eles falam igual robô. Eles não pegam aquela informação, entendem aquela informação e adequam para a linguagem que elas estão acostumadas a falar com o público delas, né. Então, aqui é um cuidado muito grande que a gente tem que ter quando vai contratar esse tipo de personalidade, né, porque existem várias pessoas que estão aí trabalhando como digital influencer e tudo mais, mas que eles têm uma base muito fraca. E por mais que eles tenham um número interessante de seguidores, se a gente não dá um direcionamento adequado de como a pessoa vai trabalhar a imagem dela na rede, como ela vai trabalhar o texto dela,
para falar da empresa que a gente está trabalhando, né? Posicionamento de vídeo e tudo mais é muito fraco, né? Quando a gente lida com influencers maiores, a situação é totalmente diferente, né? O problema é que eles são muito mais caros, e aí não adianta querer pagar R$ 100, né, para fazer uma publicação, porque eles não vão fazer. Mas, enfim, são desafios e que a gente precisa pensar, afinal, é a imagem da empresa que está sendo trabalhada, né? Então, buscar isso, excelência no texto, nas imagens que são compartilhadas. As pessoas, elas são extremamente visuais e as plataformas, elas puxam muito para isso também. Então, se a gente não pensa nisso, a gente acaba errando, né, de uma forma ou de outra. Então, precisa pensar nessa nessa situação para que a gente seja mais efetivo nas nossas ações e nos nossos resultados, tá? E aí pensar, por exemplo, em relação à nossa rede, como que a gente vai trabalhar o design delas, né? A apresentação de topo de página, de foto de perfil, se é a questão do site, como que é a arquitetura desse site, como que é a navegação para que as pessoas percorram todo o conteúdo que está disponível ali para quem vai se relacionar com o site de uma forma geral, né? Então, pensar muito nessas questões, assim como a gente pensaria na fachada de uma loja, no interior de uma loja, né? Embora algumas pessoas também não pensem nessa parte, mas a gente tem que ter um entendimento do posicionamento da empresa, do público com o qual ela se relaciona, para que a gente crie experiências positivas quando as pessoas se relacionam com esses perfis, com esses sites, e com os demais meios digitais aí, né, das empresas, tá? Então, pensar no público é importante, às vezes até outros aspectos são considerados, como que a gente trabalha, por exemplo, a comunicação interna, para fazer com que todos dentro da empresa tenham entendimento das ações que estão sendo realizadas, como que a gente vai fazer a gestão de capital intelectual, né, para que a gente construa informação de qualidade, como que a gente vai trabalhar toda a gestão de marca, que é o branding, né, enfim, como que a gente vai apresentar essa marca, que tipo de valor a gente vai dar a ela, o que que a gente quer transmitir a partir dela, a ênfase vai em quê? Vai na marca, vai no produto, vai em alguma imagem que complemente a informação, né? E aí manter os valores corporativos, saber se posicionar através da missão da empresa, né? Ou seja, qual é o meu propósito como empresa, o que eu tenho a oferecer e qual a minha visão de empresa, o que eu busco para o futuro, né? Então, eu estou construindo tudo isso para oferecer ainda mais para os meus clientes. Então, o que seria esse algo a mais a oferecer para os meus clientes? Isso seria a visão dela, né? Então, tudo isso conectado ao marketing, tá? Tudo isso faz parte de como a gente trabalha as redes sociais dentro de uma gestão de marketing, dentro de aspectos estratégicos, tá? E aí eu trouxe para vocês algumas métricas que são que podem ser consideradas para quando a gente vai trabalhar Instagram, né? O Instagram hoje ele está muito melhor na apresentação de resultados deles, tá? Quem trabalhou, por exemplo, Instagram no início, para quando a gente trabalhava a comunicação de uma empresa, era horrível mensurar e mandar para cliente. Às vezes a gente baixava, ou talvez, né, vocês tenham baixado já também, algum tipo de aplicativo que falava assim, a gente permite mensurar e tal, e quando a gente ia ver, o nosso trabalho dava muito mais resultado, né, mesmo sendo um trabalho de formiguinha, do que essas plataformas que existiam aí para mensurar Instagram. Hoje, na verdade, eles são muito mais efetivos na forma de apresentar como que está o desempenho da empresa, né? Então, isso tem ajudado bastante para quando a gente vai dar devolutiva para cliente e tudo mais, né? Uma plataforma que eu gosto bastante e que o mais bacana de tudo é que ela foi criada por uma empresa aqui de São José, é a MLabs, né? Ela tem várias ferramentas que são bem interessantes assim para a gente trabalhar estratégias para as redes, né? E mesmo para mensurar um pouco aí essas métricas, mas enfim,
trouxe algumas que podem ajudar, que é um pouco o que os clientes, claro que os clientes às vezes pedem o ROI, né, o que é o retorno de investimento, mas isso às vezes é difícil mensurar, mas são algumas métricas aí que a gente pode considerar para quando a gente vai dar devolutiva para o cliente. Uma dessas métricas é o crescimento do perfil, né? Então, a partir do momento que a gente é contratado para cuidar das redes de um cliente, ou pensando no Instagram especificamente, quando a gente pega a rede, a gente de repente tem lá, sei lá, 1.000 seguidores. A empresa não quer continuar com 1.000 seguidores, né? Então, o que eu posso fazer de ação para aumentar isso? Orgânica e paga, né? Qual a minha organização para publicações, tanto no feed como nos stories? Ou ainda, por exemplo, uma ferramenta pouco utilizada, que eu até comentei, acho que com algum aluno da turma de vocês, que poderia usar isso para a atividade que eu passei. São poucas as pessoas que exploram, por exemplo, o IGTV ou o InstaTV, né? Ele tem dado resultado, agora a gente consegue, isso é recente, tá? Mas agora a gente, porque o InstaTV a gente tinha, o que atrapalhava um pouco era o nosso tempo de vídeo, né? Mas agora a gente consegue publicar no IGTV as nossas lives. As lives têm 1 hora de duração, né? E agora, quando a gente finaliza a live, além das opções de manter nos stories, ou de salvar aquele da lá, ou de deletar, a gente consegue manter a live no IGTV, que é mais interessante, porque ela se mantém publicada, diferente dos stories, que vai ficar lá às 24 horas e depois a gente acaba perdendo aquele material, né? Mas, enfim, é saber fazer uso aí dessas ferramentas do Insta e acompanhar que eles têm trazido essas mudanças, né? E aí verificar qual foi o crescimento do perfil, né? O que a gente não pode considerar, e que eu desaconselho totalmente, porque a gente acaba puxando um grande número de pessoas às vezes, mas as pessoas tendem a cair fora muito rápido, é a compra de perfil. Existem várias empresas que eu conheço que compram perfis, né? Mas do que adianta, né? Eles falam muito assim: "Ah, são perfis qualificados". Ok, são perfis qualificados, mas essa pessoa tem interesse real pela sua empresa, né? E muitas das vezes a gente vê que a pessoa faz a compra de perfil e aí você tem uma linha de crescimento absurda no número de seguidores, porque você comprou aquilo, né? Mas no dia seguinte você tem um declínio absurdo de pessoas que deixam de seguir porque elas não veem relevância nenhuma no seu conteúdo, não tem relação nenhuma com o conteúdo que você está compartilhando, né? Então, quando a gente fala de crescimento de perfil, a gente anula um pouco essa questão de perfis que são comprados, né, de seguidores que são comprados, porque na maioria dos casos a gente sabe que a tendência é ter uma perda muito grande também de seguidores, né? Mas enfim, a gente procura identificar quantos fãs que a gente conquistou na semana X. Ah, fiz um padrão X de informações, né? Usei tais hashtags, trabalhei alguns patrocinados, né, para um perfil X. E aí, nessa semana, qual foi o crescimento, né? E acompanhar também qual foi o número de pessoas que deram unfollow, que deixaram de seguir, né? Então, é acompanhar ambas as situações. Até porque muitas vezes a gente vai ter sim um crescimento positivo, mas a gente vai ter, sei lá, dentro desse crescimento, 50 pessoas deixaram de seguir. E aí, se esse número de unfollows começa a ser muito grande, a gente precisa se reposicionar. Poxa, alguma coisa está dando errado, né? Eles não estão, o nosso conteúdo não está sendo de agrado desse público. Então, o que eu posso apresentar para eles? Aí é momento da gente
realinhar as informações da empresa, repensar o tipo de conteúdo que vai ser publicado, para que a gente vire mais uma vez essa curva. Então, nisso, a gente verifica tanto o número de novos seguidores, como aqueles que deram um follow e deixaram de acompanhar o perfil, né? A gente mensura também a questão do alcance, né? A gente, obviamente, vai querer alcançar o maior número de pessoas possível com as nossas publicações, né? E que essas pessoas sejam qualificadas, ou seja, que elas tenham um perfil de consumirem efetivamente o produto da empresa para o qual a gente trabalha, né? Então, a métrica que a gente usa para isso é a métrica de alcance, né? E aí a gente faz essa distinção. A gente tem o alcance pago, que é o número de pessoas que foram impactadas por aquela publicação, porque a gente fez um anúncio pago, e a gente tem o alcance orgânico, né? Que a gente consegue potencializar em função, no caso do Instagram principalmente, das hashtags e do conteúdo que a gente apresenta ali, né? Então, a imagem conta muito. Se a imagem chama a atenção, a gente tem grandes chances da pessoa seguir aquela empresa, né? Então, é trabalhar um conteúdo de qualidade, mas impactar essas pessoas através de imagem também, né? E adequar as hashtags para que a gente, quando vai trabalhar a publicação orgânica, alcance um número grande de pessoas, tá? Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, a construção da marca, a gente precisa ter um entendimento do que funciona, do que não funciona, né? Não vai ser em uma semana que a gente vai identificar isso. Então, a gente pode criar uma dinâmica com um perfil X de publicação e ver o resultado. Ah, tá fora do esperado, então eu preciso repensar esse conteúdo. Trabalho uma estratégia diferenciada. Bom, vou trabalhar, sei lá, dicas, vou trabalhar a aplicabilidade do produto, vou trabalhar influenciadores falando sobre o meu produto. Ah, funcionou melhor. Sensacional. Então, passa a seguir essa linha, né? Mas a gente considera o alcance tanto das publicações pagas como das publicações orgânicas. E da paga tem muito a ver também como a gente trabalha o perfil quando a gente vai determinar lá a verba e a publicação, quando a gente seleciona a publicação e determina as características de ads daquela publicação, tá? E aí, quanto mais relevante o nosso conteúdo, teoricamente, maior o alcance e, consequentemente, mais forte a gente vai deixando a marca da empresa para a qual a gente trabalha ou dos nossos clientes, tá? A gente tem uma outra situação também, que é a questão das interações, que, na verdade, a gente tem que estimular isso o máximo possível por parte do público que se relaciona com a nossa empresa ou para a empresa para a qual a gente direciona os nossos esforços, né? Os nossos clientes aí. Nesse caso, a gente considera tudo. Então, quando existe possibilidade de curtida, de comentários, de compartilhamento ou de, sei lá, qualquer outra situação de interação, a gente procura identificar quantas pessoas curtiram, quantas pessoas comentaram, né? Importante sempre dar devolutiva. Então, se a pessoa comentou, responde a esse comentário. As pessoas esperam respostas, seja comentário positivo ou negativo, né? E aí, uma coisa que ajuda muito a levar as pessoas a essa interação é o famoso call to action, né? Então, chamar a pessoa para ação. Não simplesmente, embora isso funcione muito, por exemplo, no YouTube, e a gente acaba lembrando de tempos em tempos, né, para a pessoa fazer isso, mas não simplesmente falar para a pessoa, dá um like aí, segue as nossas redes. Não, mas é chamar a pessoa para que ela interaja efetivamente com aquele conteúdo, né? Para que a pessoa ajude a construir o conteúdo de tais publicações, né? Com as experiências dela, em função de compras anteriores, ou, enfim, de experiências anteriores, mas é criar ações de call to action que consigam ir além
de simplesmente, deixa seu like. Isso funciona, isso é positivo. Se a gente cria essa tendência de chamar a pessoa a deixar o like dela, a gente tende a ter uma resposta mais positiva nesse sentido, mas não é só isso, tá? É para que ela compartilhe experiências, para que ela deixe ali situações que ela vivenciou em relação à marca, porque aí a gente constrói ainda mais conteúdo de qualidade para compartilhar com outras pessoas, né? E faz com que essas pessoas que se relacionam com as nossas redes, elas tragam conteúdos relevantes, né? Que elas participem efetivamente, né? Não simplesmente deixem curtidas ou algo do tipo, né? Mas que elas tragam respostas que outras pessoas possam ver e falar assim, legal, né? Gostei. As pessoas têm retorno positivo em relação a essa marca, né? Então, para que elas tragam essa troca para o meio digital, tá? E aí, para tudo isso, o ideal é que a gente trabalhe de forma criativa. A gente já teve uma disciplina aí que trabalhava especificamente a questão da criatividade, né? É, mas aí só para trabalhar alguns aspectos, né? Então, a gente fala muito em trabalhar conteúdos relevantes nas redes, né? Algumas dicas podem ser que ajudem nesse sentido. A primeira delas, e que isso também é uma das questões que eu gosto de frisar, né? Todo mundo pode ser criativo. Até porque muito da nossa criatividade vem de técnicas que a gente pode usar para que a gente estimule o nosso lado criativo, né? Então, de repente, a gente está sem ideia, tem que criar algo para ontem, né? Trabalha sob pressão e tudo mais, e tem outras 10 milhões de coisas na cabeça para fazer. Então, nessas horas, vale a pena ir para a parte técnica, né? Que tipo de ferramenta criativa eu posso, não ferramenta de desenho, não, né? Mas assim, que tipo de estratégia criativa eu posso utilizar? Então, trabalhar de repente uma rede semântica. A gente já falou muito sobre isso, né? A famosa palavra puxa palavra, né? Então, tem uma campanha, sei lá, de moda para fazer. Moda focada no Dia dos Namorados e é moda feminina para público jovem adulto, enfim, né? E aí tenho lá o meu padrão de perfil para quem eu vou direcionar. Então, eu tenho meu objetivo de comunicação, eu tenho meu produto e eu tenho o perfil de público para quem eu direciono. E aí, trabalhar uma rede semântica. Pode trabalhar isso dentro de um brainstorming, que é uma outra ferramenta de gestão aí, né? De estratégia. Mas, enfim, a gente consegue trabalhar melhor os nossos insights, as nossas ideias criativas a partir do momento que a gente estimula isso. Por isso que eu coloco aí que quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai trazer ideias inovadoras, tá? E o ser criativo é aquele que traz ideias inovadoras, não traz mais do mesmo, tá? A gente tem que saber sempre exercitar aí o nosso processo criativo para que a gente construa algo diferente para os nossos clientes, né? Para que a gente consiga oferecer ideias que outras empresas ainda não tiveram, não apresentaram de uma forma geral para o público deles, tá? Então, é saber exercitar esse lado, porque a gente consegue ser muito mais efetivo se a gente estimula o nosso lado criativo de uma forma geral, tá? Então, fazer uso dessas ferramentas, de um brainstorming, de uma rede semântica, de repente se colocar num outro ambiente, buscar inspiração em outros lugares, tudo isso ajuda a exercitar o lado criativo, tá? Outra coisa que ajuda também a ser criativo é consumir ideias, consumir inspirações, consumir informações,
né? Acompanhar o que é apresentado em outros países, por outras empresas, né? Isso acaba fazendo com que a gente aumente o nosso repertório, né? De repente a gente pega, não que a gente vá fazer Ctrl C, Ctrl V, porque não é o caso, né? Mas às vezes a gente pega inspirações de outras empresas, de outras situações que a gente não necessariamente vai agir daquela forma, mas aquilo traz um insight para uma situação nova, né? Então, consumir ideias ajuda muito nesse sentido, né? O que que as empresas têm publicado? O que que aparece de diferente? O que que as pessoas têm feito, né? Então, quanto mais a gente consome conteúdo de qualidade, mais a gente aumenta o nosso repertório e a tendência é que a gente também se torne mais criativo, tá? Outra coisa é sair da zona de conforto, né? Que isso é o mais difícil. Às vezes, até por a gente já estar numa empresa há muito tempo e as coisas estão funcionando, o negócio está caminhando, as pessoas têm curtido, mas a gente acaba publicando mais do mesmo toda semana, né? Então, é o famoso pensar fora da caixa. Poxa, já fiz tanto disso, o que que eu posso fazer? Quando a gente trabalha muito tempo para uma empresa, acaba sendo difícil a gente pensar o que que eu posso fazer de diferente, né? O que que eu posso trazer de novidade, o que que eu posso trazer de novo, tá? Então, pensar fora da caixa ajuda nesse sentido, né? A partir do momento que a gente sabe que a gente pode buscar inspiração, então, em outras empresas, em outras ações, em coisas que são feitas em países diferentes do nosso, porque às vezes a cultura é diferente, mas a gente sabe que aquelas situações podem gerar impacto positivo aqui também. Então, consumir informação, esse consumo de informação, ele pode me levar a pensar fora da caixa, né? A me trazer soluções diferenciadas, né? Mesmo que é de uma área diferente, de situações que se distinguem do perfil da empresa para o qual a gente trabalha, tá? E exercitar o cérebro, né? As pessoas falam muitas vezes, por exemplo, da gente fazer caminhos diferentes para ir para o trabalho, usar mão, que não é a nossa, né? Para quem é destro, por exemplo, para usar a outra mão para escovar o dente, ou para comer, ou para quem é canhoto, né? Também fazer essa troca de mão, né? Usar a mão contrária que a gente normalmente usa. Isso exercita o cérebro, né? Desenhar de cabeça para baixo exercita o cérebro, né? Enfim, essas coisas que são banais aí, mas que a gente pode usar no nosso dia a dia, faz com que a gente às vezes ative áreas que não são utilizadas pelo cérebro, né? Existem vários estudos que mostram aí que a gente não usa o nosso cérebro na totalidade dele, e isso acaba tornando a gente uma pessoa mais criativa também, porque a gente acaba ativando mais áreas do cérebro que muitas das vezes não são utilizadas, tá? Então, isso são regrinhas aí de quem trabalha essa parte de criatividade e que costumam funcionar, tá bem? E estar no momento presente, né? Só para a gente fechar, então, tá muito em alta, por exemplo, mindfulness, né? Que é a gente trabalhar a nossa respiração, saber se concentrar e se colocar naquela situação que precisa ser resolvida, né? Então, meditação ajuda. Para quem trabalha yoga, por exemplo, quem faz yoga, por exemplo, que trabalha concentração também, isso ajuda depois, no momento que a gente precisa se concentrar numa situação específica, a gente consegue melhorar o nosso desempenho. É, mas de uma forma geral, por exemplo, esses exercícios de respiração, eles ajudam muito, né? Da gente fechar os olhos, prestar atenção em como a gente está respirando. E aí eles falam, independe da pessoa ter uma respiração mais rápida ou mais lenta, né? Mas é a gente focar naquilo e se concentrar, e aí depois a gente consegue trazer isso para as nossas atividades também, para que a gente tenha foco, eh, e que a gente consiga realmente estruturar as nossas ações para pensar naquilo que precisa ser resolvido, tá?
Então isso é se colocar no momento presente, né. O que que eu preciso fazer agora? Bom, eu preciso focar na situação X. Se eu não consigo ter foco para aquilo naquele momento, o que que eu posso fazer para que eu consiga me concentrar, me libertar de outros pensamentos, para que a minha mente foque naquela situação. Isso é essencial. Se a gente começa a pensar em 10 milhões de coisas ao mesmo tempo, provavelmente a gente vai pensar em 10 milhões de coisas e não vai pensar no que a gente realmente deveria pensar, né. Então, assim, são algumas questões aí que são importantes aí para a gente considerar, tá. Para quem se alguém está com microfone, não sei se alguém gostaria de colocar algo, nossa, tô toda descabelada hoje, gente. Gostaria de colocar alguma coisa, tirar alguma dúvida, posicionar em relação a essas questões? Sim, não, talvez, quem sabe? Se alguém quiser colocar alguma coisa através do WhatsApp, eu tô com ele aberto também. Não? Vocês precisam de alguma orientação em relação ao TCC? Sim, não, talvez. Bom, gente, de uma forma geral, então, o que eu tinha para passar hoje para vocês é isso, tá? Só lembrando, a gente tem uma atividade aí que eu compartilhei com vocês na semana passada, tá? Para ser desenvolvida de planejamento de conteúdo para as mídias, tinha a ver com o nosso conteúdo da semana passada, é a nossa atividade central, tá? Então, deem uma olhada, eu coloquei um arquivo, eu não lembro onde exatamente, deixa eu ver em que aula que tá, que aí eu dou um retorno melhor para vocês. Até se a Mônica estiver por aí ainda, eu falei para o Lucas que ele podia fazer com você, mas o trabalho dele é mais completo que o seu, tá? Ah, ele Na falou pra mim, Pri, a gente estava fazendo junto. Aham. Inclusive, eu ia até perguntar pra você, o trabalho pode mandar pra você por WhatsApp mesmo? Pode, pode, porque a turma de vocês é pequena, né? Então, Uhum. no caso de vocês é mais sossegado. Ah, tudo bem. Da turma de vocês, eu coloquei o arquivo na unidade 3, seção 3. Então, se alguém ainda não baixou, tá na unidade 3, seção 3, tá? No seu caso, Mônica, na verdade, vocês não, a sua turma não vai precisar me apresentar além do que tá aí, tá? Agora, a turma do Lucas, sim, que o trabalho deles ficou, na verdade, eu dei uma enxugada assim no que eles têm que fazer, né? Então, criou uma relação um pouco com a atividade de vocês, né? Mas eles precisam me entregar um pouco mais e eles, inclusive, vão ter que apresentar. Aí você deixa a apresentação só para ele, Aham. né? Ele falou pra mim que eu tenho que apresentar, todo mundo ligar a câmera, apresentar bonitinho o trabalho. Aham, é. Mas vocês não precisam, tá? Então, Ainda a bem. apresentação porque a disciplina de vocês não tem uma carga horária nesse sentido, né? A turma deles tem. E de É só acordo com marketing essa digital, né? é, e que na verdade de vocês, se a Raíssa estiver por aí ainda, parece que a turma de vocês quando fez para a turma dela foi bem produtivo. A busca aí por clientes. Deixa eu ver quem que está entrando aqui de novo. Ah, é o João. Para a turma de vocês, na verdade, acho que a Raíssa já não está mais por aí. Já foi uma turma que eu fiquei chateada, porque vocês não levaram os clientes de vocês, né? Nas turmas anteriores a gente conseguiu levar e foi bem legal, porque os grupos deram a devolutiva para os clientes, né? Para a turma do Lucas, por exemplo, a minha ideia era conseguir retomar isso, mas aí essa pandemia aí acabou com a minha vida, né? Não tem nem Mas como enfim, agora. ah, pois é, não, e o que a gente vê aí de publicação, eu acho que assim, se a galera tivesse
feito a parte dela, né, de tentar se resguardar um pouquinho mais, talvez a gente até conseguisse voltar antes, mas o povo não fica em Uhum. casa, né? A gente sai na rua, tá todo mundo na rua. É, Verdade. então, assim, não vejo a gente voltando esse semestre, né? Sim. Infelizmente. Gente, vocês não imaginam o chororô dos professores que a gente gosta de sala de aula também. Mas a gente acompanha os decretos, né? Não tem muito o que fazer. E aí a gente vai se reorganizando para a turma que tem que apresentar. Não vai dar para eles fugirem disso para que a gente consiga cumprir a nossa carga horária, né? Para de vocês, não. Para de vocês eu preciso de atividades. Eu teria feito ela muito mais efetiva também se a gente estivesse em sala de aula, né? Mas, enfim, com vocês eu não tenho essa carga horária de apresentação e tudo mais, né? Então fica um pouco mais tranquilo, por isso que para vocês, se vocês me entregarem o planejamento, que é a parte mais estratégica, que tem a ver com o conteúdo aí da disciplina, a gente já consegue validar. Mas até, por exemplo, o João voltou agora, o João me mandou um material que ele produziu, que ficou muito legal. Eu falei isso para ele, não deixa o projeto morrer. E eu quero ver os demais também, assim, a minha intenção quando a gente faz esses projetos aí de faculdade, é que vocês não deixem esses projetos morrerem. Existem vários projetos que são super bacanas e que poderiam ser levados adiante, mas eu sei, tudo bem, todo mundo tem outros compromissos e tudo mais, nem sempre dá para a gente fazer isso, né? Agora, tem coisas que poderiam ser levadas, de repente, pós-faculdade e tudo mais, e aí depende de vocês, né? Esse do João, se o João estiver me ouvindo aí, que você mantenha o seu projeto, porque a sua fala foi uma fala assim de pessoa que tem entendimento do que está falando, né? Se vocês quiserem me mandar também informações nesse sentido, podem mandar, tá, gente? Mônica, Tisa, Totti, pessoal que está por aí ainda, tá? Podem me enviar. Vi que você já mandou mensagem aqui, tá, Mônica? Eu acabei de mandar, eu estava esquecendo de mandar o trabalho. Aham, não, tranquilo. Mas assim, eu sei que agora vocês estão corridos, tem TCC, a gente tem essa dinâmica de organização de vida que está diferente, né? Mas vocês têm entendimento técnico do assunto, né? Diferente, por exemplo, eu não vou compartilhar essa do PET que eu comentei, porque ela está bem fraquinha, mas dá vontade de compartilhar. E ela não é de São José, então por isso que eu não vou compartilhar também. Se ela fosse daqui, eu compartilharia para ela vender mais, né? Mas a gente tem entendimento técnico, né? Então, se pessoas que não têm esse entendimento conseguem se sobressair na rede e conseguem se tornar influenciadores digitais, por que não vocês, que sabem da importância de trabalhar o conteúdo, de criar situações que sejam relevantes para o público de uma forma geral, né? Tudo bem, demanda tempo, demanda esforço, demanda disciplina, mas teoricamente vocês têm mais potencial para isso do que pessoas que não são da área, que não estudaram sobre isso, mas que aprendem a usar as plataformas e se viram do jeito deles, né? Então a minha intenção ela se dá, inclusive nesse sentido, para que vocês não simplesmente aprendam a usar essas informações e tipo, deixa morrer, vou trabalhar com outras coisas. Não, por que não mantém um projeto, né? Já começou, de repente dá certo, tá? Então é para estimular aí quem puder nesse sentido, tá bem? Mas dentro do tempo de vocês, tá? E é isso, gente. Aí não esqueçam do desafio nota máxima, que vale nota para nossa disciplina e vale nota para as outras disciplinas também, tá? Galera aí precisa dar uma puxada nessas últimas semanas para dar uma levantada aí nos pontos de vocês, tá? Então, quem não acessou ainda essa semana já acessa. Vocês têm a sexta-feira agora livre, porque a gente não vai se encontrar mais às sextas, né? Então, aproveitem a sexta-feira para isso. Se tiver alguma atividade pendente ainda da nossa disciplina, procura já resolver, tá? Elimina aí essas unidades 3 e 4, que são as unidades de segundo bimestre, né? E
foquem em fechar o TCC 3, tá? TCC 3 é muito tranquilo de finalizar. Vocês basicamente precisam revisar se tem alguma orientação do tutor de vocês. Até a Raíssa me mandou dela, tem coisas que os tutores podem ter deixado passar. Então, deem uma revisada em problemas, se o problema foi apresentado em forma de pergunta, nos objetivos, se vocês iniciaram com o verbo no interativo, tá? Gente, falei errado a palavra, verbo interativo. Ai, gente, esqueci o termo certo. Mas, enfim, se está lá como apresentar, descrever, me fugiu a palavra agora, eu já explicando errado, né? Então, como que vocês iniciaram a apresentação desse objetivo, né? Então, o objetivo é destacar, propor, caracterizar, explicar, expor, enfim, no participativo, gente. Olha, eu falando no interativo. Então, o verbo ele precisa ser colocado dessa forma, tanto para objetivo geral como específico. Teve TCC aí que isso passou, tá? Se a fundamentação teórica de vocês alcança aí umas 4 páginas, tá? Que o ideal é que tenha mais ou menos isso. O TCC de vocês é de referencial bibliográfico, é fundamentação de base bibliográfica. Então, vocês precisam buscar aí 4, 5 fontes, às vezes, para falar sobre uma situação específica. Então, se tem menos de 4 páginas, aproveita para dar uma crescida nessa fundamentação teórica, focando no primeiro objetivo específico que vocês apresentaram, tá? Porque isso aí depois vai virar o capítulo 1 de vocês. Então, procurem focar no primeiro objetivo, que aí depois vocês não vão ter grandes trabalhos no TCC2, quando for para o próximo semestre, tá? E aí fechar todos os elementos pós-textuais, pré-textuais, porque basicamente é isso, é vocês fecharem o projeto de vocês e enviar, tá? A parte mais pesada já foi. Então, é basicamente vocês fecharem elementos pré-textuais, pós-textuais e verificar se ficou alguma pendência aí do TCC 1 e 2 e enviar, tá? Então, não deixa para a última hora, não. Até porque se vocês enviam antes, vocês têm chance de enviar de novo, né? E melhorar a nota. Então, deem uma olhada nisso também, para que não fique para a última hora, tá bem? E se alguém tiver dúvida, depois me manda também, que eu vou tentando ajudar vocês. Certo? É isso, gente. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, a hora é agora. Senão, eu libero vocês. Essa nossa aula de comunicação digital, ela é mais curtinha, né? E eu tenho feito ela toda semana, que eu acho que é mais produtivo. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, a hora é essa, tá? Tudo ok? Por enquanto, tudo certo, Pri. Então tá bom, gente. Então eu vou encerrar por aqui. Só vendo quantos de vocês estavam aí presentes, que depois eu tenho que lançar o número de alunos. Mas é isso então, tá? Obrigada aí pela participação de vocês aí de toda semana. E a gente vai... deixa eu só ver o que o Totti mandou. Tá. Não, então tá bem, gente. Obrigada aí, tá? A gente vai se falando. Vou parar de gravar aqui, senão depois